Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho extraordinário, né, dos papiloscopistas. Né? E para isso nós trouxemos aqui o presidente da Associação Brasiliense dos Peritos Papiloscopistas, né, para falar um pouco para a gente como é que surgiu essa associação, que tipo de trabalho que vocês fazem. Enfim, a sociedade conheceu o que é o papiloscopista, né? Porque o nome aqui entre nós é muito comprido, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, deputado Raimundo. É um prazer participar do programa Tribuna Livre, um prazer representar essa categoria de brilhantes profissionais que são os peritos papiloscopistas. Me diga uma coisa, como é que surgiu essa associação de vocês? Porque me parece que é um número reduzido, né, de papiloscopistas aqui no DF, ou não? Hoje a nossa associação, ela tem cerca de 700 associados, a maioria policiais, né, parte desses policiais são papiloscopistas, creio que cerca de 250, mas temos também agentes de polícia, escrivães de polícia, delegados de polícia que são associados às BRAP hoje. Né? E como é que é o trabalho, vamos focar mais no papiloscopista, né? Aliás, dia 5, né, nós tivemos aí o dia do papiloscopista, não é isso? Perfeitamente. Dia 5, quinta-feira passado agora, foi o dia do perito papiloscopista, o dia que se comemora no Brasil essa profissão, né? Tão importante para a sociedade, tão importante para a elucidação de crimes, para a identificação de pessoas, e de fundamental importância, né, para a Polícia Civil, para a Polícia Técnica, mais especificamente. Aliás, os papiloscopistas, eu tenho grandes amigos lá lá na polícia, né, com os papiloscopistas. Né? Eu posso citar, são vários, né, mas eu posso citar alguns. Né? Por exemplo, o meu amigo Bing é um amigo muito antigo, né? O nome dele é Bijos, né? Mas a gente chama de Bing, sim. né? E tem um outro que é muito meu amigo, eu conheço desde criança, sabe? O Daniel, que é meu filho, que é papiloscopista também, né? Perfeito. O Daniel fez academia de polícia comigo, né? Ele fez com você dessa turma, né? Exatamente, da minha turma, entramos juntos nos quadros da Polícia Civil. Mas explica pra gente, Rodrigo, o que faz o papiloscopista? Qual é o tipo de trabalho? Como é que isso resulta em benefício para a sociedade? Bom, o papiloscopista, ele é um profissional que integra os quadros da Polícia Técnica, juntamente com outras carreiras, né? Hoje, na Polícia Técnica, nós temos os peritos papiloscopistas, né? Os peritos médicos legistas e os peritos criminais, né? Cada um tem uma determinada área de atuação. Especificamente, no que se refere aos papiloscopistas, nós temos um trabalho voltado à determinação da autoria delitiva, a partir da perícia nos locais de crimes com os vestígios papilares. Temos a área de identificação cadavérica, que é chamada também de necropapiloscopia. Temos a parte de reconhecimento facial, temos a perícia prosopográfica, que envolve a comparação de elementos morfológicos da face, e temos a parte de fraudes e a parte de perícias iconográficas, também conhecidas como retrato falado. Entendi. Quer dizer, então, que quando precisa fazer um retrato falado, aí é com vocês? É conosco. Essa é uma das nossas atribuições. Tá, quer dizer, vocês vão recebendo determinadas informações e vão montando o rosto da pessoa, é isso? Perfeito. Essa é uma área, dentre as nossas atribuições, né? Então é uma área em que é realizada uma entrevista com a vítima, e uma entrevista baseada em alguns critérios da psicologia forense, para que você possa recuperar a memória da vítima naquele momento que, muitas das vezes, é um momento de grande trauma para a vítima. Então existe toda uma técnica para que você possa acessar a memória e se parte do mais geral para o mais específico, de modo que você consiga, que o perito papiloscopista consiga elaborar, no final desse trabalho, uma imagem que seja o mais próxima possível daquilo que foi visualizado. Que trabalho mais que vocês fazem assim para que a gente possa entender exatamente, né, outros trabalhos? Tudo bem, então a gente já sabe aí o retrato falado. O que mais que a gente faz lá? Então, a essência do trabalho do papiloscopista, até que faz com que a categoria leve esse nome, são chamados vestígios papilares, né? São as impressões digitais deixadas nos locais de crime, né? Essas impressões, na grande maioria das vezes, estão invisíveis, né? A olho nu, né? A olho nu, não somos capazes de enxergá-las. Mas o perito papiloscopista, ele precisa escolher determinados reagentes
E aí existem reagentes para cada tipo diferente de superfície, cada tipo diferente de material. Existem reagentes físicos, reagentes químicos, e que são aplicados para revelar, para que tornem essas impressões, esses vestígios nítidos. Eu, inclusive, tomei a liberdade de trazer um material de perícia, um material que normalmente é levado para os locais de crime, para que a gente possa fazer uma breve Então vamos ver, né? explanação. Cadê? Tá joia? Cadê esse material? Vamos lá. Uma folha de papel só, em branco. Essa folha de papel eu solicitei para sua assessora, Aham. Angelina, que ela pudesse nos ceder essa folha de papel e vamos realizar uma tentativa aqui de recuperação de vestígios papilares. Aqui ó, temos algumas impressões, é porque são vestígios microscópicos, né? São diminutos. Então, a olho nu fragmentado, né? é um pouco mais difícil. Mas, obviamente, que se tivermos um aumento, né, adequado, um estereomicroscópio ou mesmo uma lupa, nós conseguiremos Aqui ter uma... seria, aqui Exatamente, também, é exatamente. isso? São todos vestígios papilares, são as Tá. marcas aqui das impressões E por da aí Angelina. e por aí, examinando lá os registros, né, de carteira de identidade, essas coisas, vocês conseguem descobrir quem é isso? É muito interessante essa pergunta, porque nós temos um sistema automatizado para pesquisa de impressões digitais chamado AFIS, né? É um sistema que o pessoal conhece muito das séries americanas, por exemplo, o CSI, né? E é um sistema que nós coletamos uma impressão como essa da Angelina, então nós mapeamos essa impressão num computador e esse mapa, ele, através desse sistema, vai ser pesquisado no banco de dados e vai procurar uma compatibilidade. Então ele traz candidatos. Você faz uma filtragem. Faz uma filtragem. Ele traz alguns candidatos com maior compatibilidade. O perito papiloscopista irá avaliar cada um desses candidatos e vai testar onde existe a compatibilidade real, né? Então, o sistema sozinho ele não é capaz de determinar quem é o Mas você o tem autor do como crime. determinar, assim, com 100% de segurança? O exame papiloscópico, ele é um dos exames, a perícia, né, papiloscópica, é uma das perícias que envolve um alto grau de confiabilidade, um alto grau de segurança, né? Uma vez que tenha sido encontrada essa compatibilidade de minúcias entre as impressões, aí é realizado o laudo de perícia papiloscópica. Perfeito. Mas tem, em alguns casos mais simples, tem como você dar, assim, 100% de segurança ou é sempre numa margem, tem uma margenzinha de erro? Se bem que margem de erro hoje em dia está fora de moda, né? Os institutos de pesquisa aí diziam que fulano ia ser presidente, Beltrano e tal, e aí você já viu, né? Esculhambação só. A perícia papiloscópica é muito segura, né? Isso a gente pode garantir. Agora, existe um debate com relação à metodologia científica, né? A utilização da estatística, e a gente não costuma usar, dizer que algum procedimento ele tem 100% de certeza. Mas a confiabilidade é altíssima, é como se nós disséssemos que, de fato, a certeza é absoluta E da aliado a identificação. essa prova que a gente chama de técnica, né, se somam outras Exatamente, provas para exatamente. que a gente possa ter né? O valor da prova técnica numa investigação é fundamental, né? E a gente está muito acostumado nesse contato com as delegacias, com os investigadores, os agentes de polícia, os escrivães de polícia, os delegados, e a gente sabe da importância de uma prova técnica que inclui o indivíduo no local do crime, né? Tanto para a determinação dos autores quanto envolvidos em crimes. Bem, Rodrigo, olha, quero parabenizar, né, a todos os papiloscopistas, né, até com atraso, né, que foi quinta-feira, mas quero parabenizá-los, né, mandar um abraço para todos, agradecer muito a sua participação, né, e mostrar, ó, tá a bandidagem aí, entendeu? Ó, o pessoal consegue pegar, entendeu? Então, procurem outra coisa para fazer, porque esse negócio aí, para eles, não deve ser essas coisas, né? E agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco. O nosso programa está sempre aberto. Eu gostaria, inclusive, de deixar o convite, né, no ar, que sempre que vocês acharem que é possível, né, a gente divulgar dentro dos cuidados, evidentemente, que vocês têm algumas situações que são mais sigilosas, né, sempre que vocês tiverem alguma coisa que achem que é interessante para o público, nos ajude, traga aqui, entendeu, que a gente divulga com a maior tranquilidade. Certamente, deputado Raimundo. Temos participação em diversos crimes de repercussão em Brasília, temos uma participação muito positiva e será um prazer poder retornar aqui à Tribuna Livre. É um prazer, como eu falei, representar essa categoria de brilhantes profissionais que são os peritos papiloscopistas e conte com a nossa associação
para o que for necessário, em termos de comunicação com os nossos peritos papiloscopistas, e estamos de portas abertas para o diálogo, para a comunicação, para o que for necessário. Muito bem, e o Tribuna Livre volta já já, e vamos fazer um balanço, né, do que aconteceu no último mês aqui no Distrito Federal. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre política, né? Nós estamos com o governo aí no seu início, né? Temos aí um mês praticamente, e para falar sobre isso, né, temos aqui o doutor José Vieira, nosso amigo, né? Nosso anfitrião, aliás, né? E também a nossa amiga jornalista Márcia Oliveira, né? A Márcia é do blog da Márcia e é também da revista Política Brasil, né? Sejam muito bem-vindos, Márcia. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, doutor Raimundo Ribeiro. Boa tarde a todos. Tá certo. E aí, qual o balanço que você faz, Márcia, desses primeiro mês, né, desse governo Rodrigo Hollenberg? Acredito que é o primeiro mês de botar a casa em ordem, né? Está colocando as questões financeiras em dia, né? Para que os servidores, os serviços públicos básicos não parem, né? Volte a funcionar, e volte, né? a funcionar na sua plenitude, que é o que a população mais precisa. É verdade, é verdade. Doutor Vieira, e o senhor, o que o senhor acha aí? As medidas foram acertadas? Tem algumas medidas aí que estão sendo colocadas, né, que tem provocado muita polêmica, né, porque de alguma forma reajustam, né, impostos, essas coisas todas, né? Deputado Raimundo Ribeiro, na verdade o governador Hollenberg, ele entrou com vontade de acertar. Ele está no caminho certo de colocar as contas em ordem, porque qualquer governo que viesse assumir uma situação dessa natureza, como foi a do governador Rodrigo Hollenberg, ele teria que fazer a mesma coisa, é conter os gastos. Mas você... Então, a primeira medida realmente tem que ser você equilibrar as finanças, é isso? Não tem como fugir disso, é isso? O governo está sendo claro, né, bem claro ao dizer como é que está a situação financeira de Brasília, né, que infelizmente não está boa e afeta todas as áreas, né, seja na saúde, na educação, na limpeza, né. Então, acredito que está tendo uma primeira iniciativa que é de falar, transparência, né? E agora vamos esperar as próprias, no impacto, né, dessas medidas que ele fez do pacto, para que os ajustes nos impostos não reflitam tanto no dia a dia da população que já está sofrendo. Uma medida que foi anunciada foi a devolução de 12 carros que serviam à governadoria. Quer dizer, na verdade eram 20 carros que serviam à governadoria. Aí ele devolveu 12, parece que 12... Um gasto... Azira, alguma coisa assim, né? É um gasto muito grande, né? 20 carros servindo ao governador, né? Realmente é muito Uhum. carro, né? Tanto carro, né? E não foi só isso não, deputado Ribeiro. Tem outras áreas que estamos descobrindo agora, verdadeiramente absurdo. Agora, o pior de tudo, né, é quando a gente inclui nos serviços públicos aí a questão da área de saúde, né? Porque a área de saúde é o seguinte, se ela não der certo, ela mata. Isso daí é a saúde, né, em primeiro lugar. Acredito que a população é o reflexo imediato, né? É verdade. Você vai lá no posto de saúde, não tem um remédio, você vai procurar uma emergência, não tem um ortopedista, não tem um gesso para colocar no... Não tem pediatra, né? Quer dizer, não tem o básico, então é complicado. Eu acho que a discussão é o seguinte, não é se ela é boa ou se ela é ruim, ela é necessária, né? É efetiva, né? Não tem como você deixar de reduzir gastos, né? O gasto é o primeiro passo, receita, né? O primeiro passo, você equilibrar a conta, te tirar de algum lugar para repor no outro, dentro de casa, que a gente faz isso também, né? A gente vai em casa, a gente vai no mercado e escolhe, né? Chega no final do mês, você recebe R$1.000 de salário e sua dívida é de 2.000. Não vai fechar, quer dizer, né? você tem que tomar uma série de medidas. Por exemplo, estou gastando muita água, então tá bom, agora a gente só vai tomar banho de noite, vai tomar banho de manhã, né? Então, quer dizer, tem tudo, né? A conta de luz já está vindo mais cara, a conta de água já está vindo mais cara. Então, a dona de casa sabe, onde está aumentando, está diminuindo. Então, o governo tem que ser a mesma coisa. E esse é um momento realmente de sacrifício, de ver, né? Exatamente. Parece difícil, mas eu acredito que quando ajustar, vai equilibrar
Tá certo. Você acha isso também, Vira? É verdade, é porque todas as áreas estão carentes desse controle que a nossa jornalista acabou de falar. Está numa situação, deputado Ribeiro, que o governador conserta aqui, pipoca ali. Conserta ali, pipoca em outro lugar. Por quê? A coisa estava de uma forma generalizada. O governo estava um descontrole total. E foi por isso que o governador Rodrigo Hollenberg, muito acertadamente, ele procurou conter os gastos, zerar tudo para depois começar um novo governo. Temos certeza, deputado Ribeiro, que daqui a 90 dias nós vamos ter outro Distrito Federal, com segurança melhor. Espera isso, melhor, né? Sempre o melhor, um meio né? de transporte melhor. Porque é muito bom a gente ter à frente do Buriti uma pessoa séria igual ao Rodrigo Hollenberg. Que queira resolver. Que queira resolver os problemas. Agora, e que seja voltado para o povo, voltado para a população. As coisas anteriores eram voltadas para dentro do Buriti e não eram tão transparentes como é agora o governador Rodrigo Hollenberg. Muito bem. Eu acho que agora a questão mesmo da bilhetagem eletrônica, que está aí uma bagunça, parou. Eu acredito que tem que ver agora como é que está essa questão, né? O DF-Trans hoje estava fechado, não sei se ele conseguiu funcionar hoje cedo, mas até ontem não tinha nada funcionando e daqui a pouco começa as aulas, né? E aí começa o reflexo maior do bilhetagem eletrônico do ônibus, né? Que as pessoas precisam. Márcia, deixa eu perguntar uma coisa a você. A Câmara Legislativa, né, inaugurou a nova legislatura, né, fazendo uma sessão na rodoviária. Né? Muito bom. O que você achou dessa ação? Porque me parece que ela tem um aspecto muito mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver, né? Eu acredito que a iniciativa sempre é boa, você ir encontra a população. Mas, assim, até que ponto o que eles ouviram lá, teve até um protesto, as pessoas tiveram a oportunidade de falar o que está acontecendo. E isso, de fato, vinha ter pegar esses dados da conversa com a população e transformar isso em ações, né? Porque é o que a gente precisa, o que a população deve estar precisando ser ouvida realmente, mas o que a gente falar, o governo vinha fazer. Você sabe que eu estive lá, né? E eu senti uma coisa muito interessante. Parece a origem da democracia. Porque a democracia vem lá da Grécia, né? E como é que era feito isso? Você reunia a população, né, numa praça, né, e a população ia lá falar o que queria. Né? Então eu acho que a Câmara passa uma mensagem, né, muito boa. Que a Câmara é a casa, né? A casa de começa leis. com um signo bom, né? Então, assim, não adianta você estar com uma casa fechada e a população não ter acesso. Então, tem que ir mesmo lá na rodoviária, onde está a população, vir na cidade estratégica, igual o governador vinha durante sua campanha, né, rodas de conversa, sentar e conversar, né, nas administrações regionais, também utilizar mais esse espaço para ouvir a população. Isso tem um sentido muito positivo, deputado Ribeiro, porque é sabido que o Poder Legislativo é a casa do povo. E quando se leva a Câmara Distrital para ouvir o povo, os parlamentares estão tendo uma visão humanista. Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade até de colher informações adequadas, porque um Estado, o que é um Estado? O Estado existe porque existe o povo. E a casa, um poder legislativo, tem que estar aberto para o povo, para a população. A população tem que sentir que é acolhida, né? Ela tem que sentir que é ouvida. E esse primeiro passo, eu acho que foi muito bom. Perfeito. Então eu quero agradecer a participação do Dr. José Vieira, uma participação constante sempre, né, aqui com a gente, né? Quero agradecer muito a você, Márcia, por ter encontrado um tempinho para nos prestigiar aqui, né, e dizer que a casa é sua, está sempre aberta, sempre que você achar que pode nos prestigiar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Com sua presença, né? E o Tribuna Livre volta já já e nós vamos falar um pouquinho de futebol. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né?
esse rapaz que está aqui conosco, ele entende bastante de futebol. Eu acho que ele só não entendia de futebol lá na origem, sabe? Lá quando você era pequenininho, criança, que se tornou flamenguista. Aí era uma demonstração que realmente você não entendia. Seja bem-vindo, meu amigo Bruno, entendeu? É um prazer enorme recebê-lo, viu? Prazer todo nosso estar aqui. Vamos falar de futebol. Entre erros e acertos, né? São tantas emoções no meio disso São tudo. tantas emoções, né? Rapaz, fizemos um balanço do futebol brasileiro. Parece que Belo Horizonte é a capital nacional do futebol, né? Isso. E principalmente para o torcedor do Flamengo também virou. Né? Virou. É verdade. Depois do 7-1 teve o 4-1. Então, o balanço, Raimundo, foi... Eu achei que a Copa do Mundo foi muito boa para aquilo que se pintava, para aquilo que a gente esperava, a onda de pessimismo. Tirou o véu, né, da coisa, o Brasil achava que era primo legítimo de Deus, ganhava a hora que queria, de repente a Alemanha veio aqui e disse, vou botar 7 para vocês aprenderem. Vou né? mostrar para o país do futebol como é que se faz futebol atualmente. Exatamente. A Copa do Mundo foi até bem feita, ocorreu de uma forma tranquila, porque o nosso povo é tranquilo. Mas eu acho que a seleção brasileira aprendeu como é que tem que fazer futebol. E não é mudando, colocando Gilmar Rinaldi, não é colocando o Galo, não é colocando Dunga. A gente tem que mudar nas categorias de base. É uma falta de respeito grande, até falando do Fluminense, tem um xerém e a CBF, por exemplo, não dá o reconhecimento, né? O Internacional, que tem uma divisão de base muito boa, São Vitória Paulo, da Bahia, o São Paulo, enfim. E para os times que não têm, a CBF começar a dar esse suporte, porque foi assim que foi feito na Alemanha. Mas na Alemanha eles fizeram uma base, lá é euro. Enfim, nós vamos fazer do nosso jeito aqui. Se nós temos o real, temos que fazer da nossa forma. Não vamos conseguir segurar jogadores como a Alemanha consegue? Não vamos conseguir. Mas eu acho que alguns Mas a gente produz tantos, né, jogadores que de repente... Exatamente. Né? Alguns preconceitos, alguns paradigmas têm que ser quebrados no futebol brasileiro. Por exemplo, o que tinha de mais? Agora o Cruzeiro foi desfeito totalmente. Mas o que tinha de mais você pegar a equipe do Cruzeiro e fazer de base? É verdade. Não foi assim que a Alemanha foi campeã agora, com a base do Bayern de Munique? E a melhor seleção de todos os tempos, do mundo, não é do Brasil, não. A de 70 foi feito com base no Santos e no Botafogo. Exatamente. Então, eu acho que muitas vezes o torcedor brasileiro fica, mas vai convocar 7 jogadores? Mas vamos fazer. É base, né? É equipe, né? Agora, tem que mudar calendário. Você não pode tirar 7 jogadores do Cruzeiro, por exemplo, que vai disputar uma Libertadores. Você não pode tirar 7 jogadores do Cruzeiro em qualquer campeonato, que aí você desarruma a base do Cruzeiro. Mas eu acho que a CBF e o futebol brasileiro tem muito o que aprender. E eu não digo questão de ir para uma cidade, fazer uma base como a Alemanha fez, reconstruiu Santa Cruz de Cabralha. Eu digo a essência do futebol mesmo. Isso É um trabalho a médio prazo, pelo menos, né? Porque teve uma Copa anterior, a nossa agora foi 2010, 2006, a Alemanha perdeu. Isso não significou que mudasse a linha de trabalho. 2006 a Alemanha ganhou. Agora foi 2014, 2010, não é isso? 2014 a Alemanha ganhou. A de 2010 ela não ganhou. Foi a Espanha. Exatamente. Mas isso não significou que a Alemanha desfizesse o trabalho. Exatamente. Ela continuou na mesma toada, que era o investimento, entendeu? Naquela equipe, nos treinadores, enfim, aquela coisa toda, né? E eu acho que o futebol necessariamente é resultado. Claro, trabalha-se para aquele resultado. Se nós tivermos que jogarmos retrancados para sermos campeões, eu acho que temos que jogar dessa forma. É uma opção, né? É uma opção. E a Argentina, quando viu o Brasil naquele jogo contra a Alemanha, perder por 7-1, o técnico da Argentina virou para o Messi e falou, você quer que eu coloque 2 caras mais com você na frente? Eu não tenho condição de fazer isso, senão a gente vai tomar um sacode da Holanda. E apanharam só de 1-0. Foi só, e a Argentina foi para a final. Pois é, ela foi para a final, entendeu? E chegou junto foi com a Alemanha, só 1-0 só perdeu de 1-0, né? Mesmo satisfeita. assim, porque o atacante da Argentina errou um gol, que se ele faz aquele gol, ia complicar completamente a final. É verdade. Então, a gente tem que aprender, tem que parar com essa história de que nós somos o país. E no futebol de Brasília, a gente tem que aprender alguma coisa, Bruno? Futebol de Brasília é uma situação que é... Que coisa, hein? Raimundo, eu acho o seguinte... 2015 pode ser um ano da virada para o futebol de Brasília, sabia disso? Com toda a crise que o novo governo pegou, eu acho que os clubes de futebol têm que aproveitar esse momento para colocarem na cabeça que futebol não tem que depender de governo. Tem que ter, o governo pode ajudar? Pode ajudar, mas futebol, esporte não é prioridade de um governo.
Claro. Faz parte da realização, faz parte da história Mas precisa do povo. buscar, né, Mas eles têm que arrumar, alternativas. alguns clubes têm que arrumar alternativas e essas alternativas têm que ser as principais. Claro. E não ficar de um ano para outro esperando, não, o governo vai chegar aí, vai nos ajudar, então eu vou fazer um time nessa hora. Não, não. Vai fazendo o time, vai procurando um parceiro, vai procurando um amigo, porque eu acho que 2015 é a hora dos clubes de Brasília pararem com essa história de depender do governo para fazer Não, e futebol. essa dependência é um horror, você veja, teve muita gente reclamando, todo mundo sabe, e você sabe também, eu torço pro Fluminense, né? E quando o pessoal, até brincando, o Fluminense saiu do plano de saúde e entrou no SUS, né? Porque a Unimed não é mais a patrocinadora, eu achei ótimo. Sabe por quê? Porque você não pode criar essa relação de dependência. A Unimed estava maior do que o Fluminense. Não, quer dizer, o importante ali era o Fluminense, a Unimed é apenas uma patrocinadora. E a patrocinadora ela não pode ser a dona de tudo, né? E era o que estava acontecendo no Fluminense praticamente. A Unimed tinha jogadores que ela pagava, os jogadores que são do Fluminense mesmo não recebiam no mesmo dia. E quer dizer, como é que você montou uma equipe desse jeito? Aí já dá problema. Aí o presidente tem uma opinião, o presidente da patrocinadora tem outra, dá aquela confusão e realmente é complicado. E no Brasil a gente ainda também não pegou essa experiência de se você tem um investidor, um patrocinador. O investidor hoje em dia a CBF e a FIFA cortaram do futebol. Mas se você tem um patrocinador, por exemplo, que vai te dar grana, você tem que fazer um fundo de reserva e fazer uma estrutura. Se aproveitar essa grana para falar, tudo bem, você vai me dar tanto, mas tanto eu quero para poder deixar meu clube forte. Investir na base, fazer isso, isso mesmo. No Brasil isso não acontece, o Fluminense agora é o exemplo disso. É exemplo né? disso, o Palmeiras há alguns anos aconteceu. Nossa, quando a Parmalat saiu do Palmeiras, ficou foi pro fundo do poço. Exatamente, né? O Corinthians também conheceu o fundo do poço quando... com aquela ISL, né? Exatamente, ISL, Mixer, alguma Que coisa assim. até deu prisão de uns caboclos aí no meio. Foi, o Kia Jorabichian estava procurado. Como é que era o nome do Kia cara? Jorabichian. Kia Jora não sei o quê. Que coisa horrorosa, né? E vieram. A preocupação hoje minha, como por exemplo Brasília, é que o Brasília está sendo vendido para um grupo de empresários. Estão vindo investir aí. Não é um grupo de investidores. Isso pode ser bom, né? Pode ser bom, mas pelo exemplo que a gente já viu na cidade, pode ser ruim também. Então, a gente fica com o pé atrás. A gente torce para que dê muito certo, mas a gente fica com o pé atrás, porque já tivemos aqui em Brasília o Brassati, né, que foi um time que chegou, tinha muitos empresários, e o time acabou não dando certo, o próprio Legião, que começou muito forte, depois também acabou. Eu acho que se der certo no Brasília, demonstra para os outros times que também pode dar certo. É verdade, mas olha, Bruno, é um prazer enorme recebê-lo. Prazer todo meu, com certeza. A minha relação com essa família vem de muito tempo, vem de pai para filho. Né? Seu pai que foi sempre um expoente, né, do futebol e todo mundo muito ligado, né, à Rádio Nacional, à TV Nacional, né, que hoje é EBC, toda hora vai mudando de nome. Vai mudando. É mesma, para todos nós é Rádio Nacional. Exatamente. Nosso amigo André Luiz Mendes, né? O André, eu acho que eu tive o privilégio, né, de fazer alguns jogos com ele também, junto com o Maurício Leandro, com você. Então, olha, eu fico muito feliz, né, de poder recebê-lo aqui e lhe dizer o seguinte, a casa é sua. Na hora que você achar que pode nos prestigiar, entendeu? Nos privilegiar com sua opinião, fica à vontade, viu? Professor Raimundo Ribeiro, muito obrigado por essa participação, por esse espaço. Poder falar com todos os nossos telespectadores de Brasília. Muito bom. Falar de esporte, de futebol é sempre muito bom. Muito obrigado. Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, pela paciência que teve conosco, pela audiência que nos empresta. Né? E se Deus quiser, sábado que vem, nós estaremos de volta. Até lá.